E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Curirim e nesse vídeo nós veremos as propriedades de potenciação. Pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai ver várias propriedades da potenciação e vamos vê-las uma por uma. Aqui nesse primeiro caso a gente tem A elevado a M vezes A elevado a N é igual a A elevado a M mais N. O que isso significa? Significa o seguinte: se eu tenho um número 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 2, isso aqui é igual a 3 elevado a 4 mais 2, ou seja, 3 elevado a 6. Aqui nesse caso nós temos duas potências com bases iguais. Então o que acontece? Eu posso copiar a minha base e somar os meus expoentes. Beleza? Aqui nesse segundo caso, se eu tenho, por exemplo, dois números de mesma base se dividindo, eu posso fazer o seguinte: eu posso copiar a minha base e subtrair os meus expoentes. Então, ó, copio a minha base e subtraio os meus expoentes. Então, 9 menos 3, 6. Explicando com números, ó. Se eu tenho aqui 2 elevado à quarta potência dividido por 2 elevado à terceira potência, isso daqui vai ser igual a 2, copiei a base e subtraí os expoentes, 4 menos 3. Isso aqui me resultará em 2 elevado a 1, que é igual a 2. Tá bom? Agora, nesse caso aqui, ó, quando temos potência de potência, então eu tenho uma base, vou colocar aqui uma base 3, uma potência aqui 2, e isso aqui elevado a 6. Então, o 6 está elevando o 3 elevado à segunda potência. Como que ficará? Copio a minha base e multiplico os meus expoentes. Quem são meus expoentes? 2 vezes 6. Então, aqui vai ficar, copiei a base, 2 vezes 6, 12. Não tem muito segredo, tá bom? Aqui nesse caso, significa o quê? Que A elevado a 1 será igual a A. Então, qualquer número que eu elevar à primeira potência, ele será igual à base. E nesse caso aqui, no segundo caso, a gente tem que A elevado a 0 é igual a 1. Ou seja, qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, 7 elevado a 0 é igual a 1. 8 elevado a 0 é igual a 1. 1000 elevado a 0 é igual a 1 também. Qualquer número. Beleza, gente? Essas propriedades aqui a gente viu no nosso vídeo anterior que fala sobre o que é potência, tá bom? Então, é interessante de que você vá lá e veja o vídeo. Agora nós temos outras propriedades aqui, ó. A sobre B elevado a M. Percebam o que está acontecendo. Supondo que eu tenho 2/3, né? Elevado a 2. Isso daqui ficaria como? Isso daqui ficaria o seguinte, ó. Ele está copiando a fração, né? E ele está distribuindo os expoentes. Então aqui vai ficar 2 elevado a 2 e aqui embaixo 3 elevado a 2. Ele apenas distribuiu as potências. Como que ficará isso? 4 nonos. Beleza? Se eu fizesse essa conta aqui direto, vocês vão ver que daria a mesma coisa. 2/3 ao quadrado. Isso daqui é igual a 2/3 vezes 2/3. Multiplicação de fração, de cima com de cima, de baixo com de baixo. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Deu 4 nonos também.
Beleza, gente? Nesse outro caso aqui, nós temos o quê? A elevado a menos m. Agora temos uma potência negativa. Se eu tenho aqui 3 elevado a menos 2, o que acontece? Eu inverterei o meu número, né? Eu inverto o 3, embaixo dele não tem o 1. Então, o que vai acontecer? O 1 vai para cima, o 3 vai para baixo. E a potência? A potência fica positiva no denominador. Então, aqui era menos 2, ele ficou agora mais 2. E se eu tiver outra potência? Se eu tiver outra potência e outro numerador, por exemplo, outro denominador, vamos supor que eu tenha essa fração aqui, ó, 3 quintos elevado a menos 3. O que vai acontecer? Eu também posso fazer isso aqui, ó. Eu simplesmente inverto a minha fração. Então, eu vou colocar 5 terços, né? Numerador vira denominador e denominador vira numerador. E o que acontece com esse sinal aqui do expoente? Ele simplesmente inverte, tá bom? Então, eu posso fazer tanto do negativo para o positivo e do positivo para o negativo, só invertendo o sinal e a fração. Nesse caso aqui, o que eu faço agora? Aplico a propriedade anterior, ó. Eu não tenho uma fração e um expoente, então eu simplesmente vou distribuir o meu expoente. Então aqui vai ficar 5 elevado à terceira potência e aqui 3 elevado à terceira potência no denominador. Beleza, gente? E agora no próximo, o que acontece? Temos uma potência, né, cujo expoente ele está em fração. Então, supondo que eu tenho, vamos colocar aqui 5. E aqui eu tenho 2 terços. O que significa isso? Significa que eu tenho uma raiz, uma radiciação, cujo o índice ele será o denominador do meu expoente. Então, o índice dessa radiciação será 3. E o expoente do meu radicando, ele será o meu numerador. Então, vai ficar 5 elevado à segunda potência. Só isso. Beleza? Ah, professor, e se eu quiser escrever em potência uma raiz quadrada, eu posso? Claro que pode. Se eu tivesse, por exemplo, raiz de 4. Quando não temos nada aqui, o meu índice é 2, certo? Isso daqui eu poderia escrever assim, ó. 4 elevado a meio. Por quê? Olha aqui, ó. Se eu não tenho expoente, certo? O meu expoente aqui seria 1. Se ele não está aparecendo, é 1. E qual que é o índice da minha raiz? 2. É no meu denominador, não é? Ó, expoente, numerador e denominador é o índice da minha raiz. Agora, uma coisa muito importante para se falar, que muita gente cai nisso e se confunde, quando eu tenho uma fração elevada a um expoente, a gente já viu que eu apenas distribuo o meu expoente para o numerador e para o denominador. Agora percebam, se eu tenho uma fração dessa forma, estão vendo que ela está sem o parênteses? O que acontece? Aqui vai acontecer o seguinte: a minha fração não está sendo elevada à quarta potência. Quem está sendo elevado à quarta potência é apenas o meu 2. Então aqui eu vou reescrever da seguinte forma: 2 elevado à quarta potência, tudo isso sobre 5. Se eu tenho números negativos, funcionam da mesma forma. Se eu tenho aqui menos 5 elevado à segunda potência, o que vai acontecer com isso? Quem está sendo elevado à segunda potência? O 5 ou o menos 5? O 5, né? Não está entre parênteses o sinal. Então, eu copio o sinal negativo e faço 5 vezes 5, 25. Tá bom?
Se eu tivesse entre parênteses, aí sim, o meu sinal está sendo elevado à segunda potência, ficando como menos 5 vezes menos 5. Porque aqui está o quadrado, né? Então, isso aqui vai ficar menos com menos, mais 5 vezes 5, 25. Portanto, a gente pode concluir que menos 5 ao quadrado é diferente de menos 5 elevado à segunda potência. É diferente. Não podemos esquecer disso. Beleza? Então, gente, espero que tenham gostado. Se você assistiu o vídeo até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o gostei, deixar o seu comentário também, que ajuda bastante. É um incentivo para que a gente possa continuar. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, gente. Grande abraço, valeu e até o próximo vídeo.